E apesar de o dinheiro claramente estar mais raro, e a gente vê isso aqui, esse assunto entra em pauta recorrentemente por aqui, o dinheiro está mais complicado, está mais escasso, está mais caro, mas existe financiamento, existe investimento para as grandes ideias, para as boas ideias, ideias que são escaláveis, generalizáveis e que de fato resolvem problemas complexos. Isso é uma boa oportunidade para o mercado brasileiro. Sim, e eu acho que, André, que mesmo quando não tem um dinheiro ali disponível, no caso o Brasil, a gente viu nos nossos Innovators Under 35, lá na MIT Technology Review, quando a gente premiou as pessoas, os maiores inovadores até 35 anos, uma mudança de cabeça, de entender que é preciso pensar em soluções globais. Então são pessoas que já estão com a cabeça em escala, em conectar com hubs de inovação em outros países, vendendo soluções para a Europa, para os Estados Unidos, para a Ásia. Os problemas que existem no Brasil são tão grandes que eles são muito parecidos com os de outros países. Claro. E hoje eu acho que, obviamente, graças à internet, à comunicação, há várias formas que nós temos de criar esses ecossistemas e de nos conectarmos com essas outras. Pode ser uma instituição acadêmica, pode ser uma grande empresa, porque não vender, entrar em contato, né, criar uma startup e entrar em contato com uma grande empresa multinacional, às vezes com sede no Brasil ou não, mas a fronteira, né, você bater na porta e pedir uma chance, ou conversar, se conectar, hoje é mais tranquilo, mas, novamente, é uma mudança de concepção, não pensar só no teu local, na sua geografia, mas criar escalas globais. E aí sim, esse financiamento muitas vezes vem, ou por meio das corporações, ou eventualmente de um governo que está fazendo uma grande reestruturação, uma grande transformação digital no país, buscando soluções, também pode vir um dinheiro de longo prazo, claro, por meio de governo. Os programas de Corporate Venture Capital acabam sendo uma oportunidade interessante. Você acha que os Innovators Under 35 do Brasil estão mais parecidos em termos de mentalidade com os Innovators Under 35 americanos? Muito mais, nesse sentido sim. Então ele já tem essa concepção do internacional. Eu vou colocar aqui uma vantagem que vem de uma desvantagem. A desvantagem é não termos tantos recursos. Claro. E aí essas pessoas acabam criando ali um jeito, fazendo ali o famoso jeitinho brasileiro, do bom sentido, para se virar, porque às vezes falta recurso, falta um equipamento, tem burocracia para importar, para comprar, a taxa de câmbio está lá em cima. E aí essas pessoas acabam inovando para resolverem o problema da própria inovação. Então eu acho que sim, estão... mas, novamente, são pessoas que falam de igual para igual. E é importante você tocar nesse ponto dos fundos, porque os grandes fundos de investimento também estão de olho no Brasil. Claro. Eles sabem que tem muita gente boa no Brasil, buscando essas soluções, e aí sim, na hora de competir igual com igual, você fazendo ali um bom pitch, fazendo uma boa defesa da sua tese, tá todo mundo ali no mesmo patamar. E o Brasil está barato. Essa é uma vantagem. A desvalorização do real, nesse caso, é uma vantagem para captação de recursos. A gente vai encontrar outros problemas, claro, a instabilidade política, todas essas incertezas sobre o futuro acabam depondo contra o Brasil, mas, sem dúvida nenhuma, está mais barato, tem boas ideias, e as ideias que surgem já chegam com um embrulho mais bem estruturado do que costumavam chegar. É interessante também, um outro ponto legal sobre o que você falou, Rafa, o tempo foi muito rápido, assim, a gente sentiu uma diferença muito grande entre as aplicações de 2023 para as de 2024. Quando a gente pega os vencedores, a diferença nem é tão grande, porque os vencedores de uma edição já estavam mais ou menos com essa linha de pensamento. Mas quando você olha o panorama geral da inovação, foi impressionante essa mudança. Foi mais difícil separar os vencedores desse ano, só para deixar claro, a gente tem um processo de aplicação com uma avaliação que é parte bastante objetiva, com critérios bastante lógicos sobre escalabilidade, sobre estágio de maturidade de desenvolvimento da ideia, e um pedaço um pouco mais subjetivo sobre a capacidade do empreendedor vender a ideia. Depois que a gente pega um conjunto de vencedores, faz uma shortlist, manda para a Technology Review aqui nos Estados Unidos, e eles finalizam a lista junto com a gente. Fazer essa shortlist foi muito mais difícil. E escolher os vencedores também. Muito mais. E eu acho, André, que pegando assim, um pano de fundo, se a gente for analisar macroeconomicamente falando, em termos de custo, já que você tocou nesse ponto, a gente veio de uns anos atrás de muita fartura, o dinheiro estava fácil para quem
tinha uma startup, estava buscando investimento, depois isso se contraiu, e aí acabou a fase, eu vou chamar assim, mais amadora, né? Não valia só você chegar ali com um bom discurso, você tinha que chegar, agora você tem que chegar com um bom discurso, com números, com projeções, você tem que provar, ou pelo menos tentar demonstrar para o investidor que aquilo ali vai dar resultado em algum momento. E aí sim você consegue capturar investimento. E aí a gente está entrando, talvez, não quero fazer aqui previsão, não tenho bola de cristal, mas se a gente observar aqui nos Estados Unidos, nesse exato momento, a taxa de juros caindo, no Brasil subindo e aqui caindo, são movimentos antagônicos. Mas quando a taxa de juros começa a cair aqui, fica melhor para o investidor buscar alguns investimentos de risco, para ele ter mais rentabilidade lá na frente. Claro. Então, me parece que se esse movimento continuar, olhar para esses fundos estrangeiros, no caso do Brasil, vai ficar mais barato ainda. Vai ser bom para alguém que está de fora buscando um investimento que em algum momento lá na frente vai trazer uma rentabilidade maior. Rafa, um outro ponto é biotech. A gente assistiu uma palestra agora sobre interface humano-computador, que tinha premissas um pouco diferentes daquilo que a gente viu até agora com a Neuralink, com as teses do Elon Musk. Quero te pedir para elaborar um pouco sobre isso. Tem duas grandes linhas hoje, na verdade 3, de tentar fazer com que a mente humana seja reproduzida, seja entendida e que essa mente nossa se conecte com os dispositivos externos. Então você tem desde uma interface não invasiva, ou seja, você pode colocar uma tiara, uma espécie de um capacete que vai tentar ler as suas ondas cerebrais. Isso não é tão preciso porque fica fora da cabeça. A vantagem é que você não tem que furar, não tem que fazer nenhuma cirurgia para isso. Você tem o Elon Musk, que está tentando, com a Neuralink, fazer um implante em que você tem um robô, parece uma máquina de costura, corta aqui, a cirurgia é feita cortando um pedaço do crânio, e aí, como se fosse uma máquina com agulha, você coloca eletrodos no cérebro, fica ali um chip dentro fecha o crânio, e esse chip se conecta via Wi-Fi com dispositivos. Já teve um primeiro paciente, que foi apresentado esse ano, em que se demonstrou que ele conseguia controlar o computador com a mente. E agora tem a concorrente do Elon Musk, que a gente acabou de olhar a apresentação, e eles têm uma tecnologia diferente. Você coloca como se fosse um stent pelos vasos sanguíneos ali, uma malha, essa malha tem os eletrodos, isso vai subindo, parece ficção científica, mas eles já estão fazendo também, e os pacientes conseguem controlar o equipamento. Vai subindo pelo vaso, chega aqui no cérebro e fica ali um fio por dentro do vaso sanguíneo, com um transmissor aqui colado no peito, como se fosse um marca-passo, mas é muito mais complexo que isso, e esse dispositivo envia sinais para fora, Wi-Fi. Então, é ficção científica, mas está acontecendo agora. E essa disputa vai fazer, primeiro, obviamente, com quem tem problemas de saúde, motores, ganhem essas pessoas mais autonomia para se locomoverem, para comandarem os dispositivos, mas eventualmente já se pensa lá na frente algo como ampliar as nossas capacidades, os nossos superpoderes, talvez até a forma como a gente se comunique, talvez daqui a um tempo a gente vai estar gravando esse programa aqui, pensando e alguém do outro lado ali recebendo o nosso pensamento por meio de um dispositivo desses. Tem um outro ponto que também conecta com um outro conteúdo que a gente viu aqui, que é sobre viver mais. E de que maneira a gente vai viver mais. E ali tem aquelas duas grandes vertentes sobre tratar os telômeros, que é aquela partezinha do nosso DNA que replica o nosso código genético para que as nossas células continuem existindo. Isso é uma linha. Uma outra linha mais associada a transhumanismo, a colocar a nossa capacidade de pensamento em um dispositivo. Esses caminhos, e obviamente a gente está falando de ficção científica, realmente parece isso, mas esses caminhos de coloca um stent, fura o crânio, encaixa um microchip e faz com que isso se comunique via Wi-Fi com algum device, são caminhos para obter quase que essa visão de vida eterna? Sim, vindo para o curto prazo e depois indo para o longo prazo. No curto prazo a gente viu aqui, por exemplo, uma demonstração de uma empresa que está mexendo ali com biologia sintética, e a ideia da empresa é que a gente, de tempos em tempos, vá trocando as nossas células. Você vai trocando a célula, de repente um órgão seu não está legal, você troca. A ideia é customizar, sabe? É quase que fosse célula sob demanda.
essa é uma premissa que está sendo discutida. E a outra, indo mais para um longo prazo, o Ray Kurzweil, que é um futurista, que hoje está no Google, e ele tem todo esse conceito da singularidade, o momento em que o humano vai se fundir com a máquina, ele já acha que a gente vai conseguir fazer isso mais ou menos nessa linha que eu estava dizendo, mas criando nanorobôs e substituindo neurônios por nanorobôs. Então você criaria ali uma interface capaz de conectar esses nanorobôs com os neurônios e a inteligência, né, da máquina e do humano vão se fundindo ali até que em um determinado momento isso vire uma coisa só e se expanda, porque no momento em que a gente der esse potencial que não fica preso na biologia, a gente teria ali uma inteligência quase infinita ou sei lá o que vai vir daqui para frente. Agora, para a gente caminhar aqui para o nosso último bloco de assuntos, quero falar de clima. Tem uma discussão grande sobre os impactos ou quais indústrias impactam mais fortemente, mas tem uma unanimidade sobre geração e distribuição de energia. Muitas alternativas nascendo, uma preocupação muito grande, especificamente com as questões de inteligência artificial, computação quântica, o quanto a evolução da computação vai impactar no consumo de energia. A gente viu alguns desenhos de curvas falando sobre aumento de processamento e também aumento de fontes renováveis. Aparentemente elas caminham de forma paralela. A gente vai mesmo buscar novas formas de energia? Isso é uma oportunidade para o Brasil? Eu acho que sim. Eu acho que juntamente com essas novas formas de energia, existem essas questões que você estava falando. Exemplo, computação quântica, você falou de refrigeração. Hoje a computação clássica que a gente tem, onde o teu arquivo está arquivado, está guardado, esses data centers são refrigerados por água. Gasta-se muita água para refrigerar. E a gente viu uma apresentação de alguém que está construindo um supercomputador quântico ultramoderno, e a computação quântica ela é extremamente instável. Para diminuir essa instabilidade, você tem que colocar isso super congelado. Tem que ser temperatura de espaço profundo. Imagina o gasto se a gente for fazer essa transição da computação clássica para a quântica. Quanto a gente não vai ter que gastar de energia para refrigerar esses computadores? E nós estamos indo para uma sociedade digital. E essa sociedade digital vai consumir... Aliás, é um belo nome de programa. Vai consumir mais energia. Não tem jeito. Então, eu acho que a gente tem, de um lado, essas novas fontes, como você estava falando, tem muita gente tentando fazer fusão nuclear, tem muita gente buscando soluções como o hidrogênio verde, mas... dentro desse mundo tem também a parte nano. Como é que você consegue fazer esse transistor mais eficiente? Será que não tem um tipo de concreto que vai emitir menos carbono na hora da produção? Será que a gente não consegue fazer um vidro que consuma, reflita menos energia e gere menos desperdício? Ou melhor eficiência de um ar-condicionado? Tem uma escala menor também de muita coisa acontecendo que eu acho que vai combinar novas fontes de energia com novos materiais. Eu acho que daí vai vir coisa boa. Agora, para a gente amarrar essa história, o que isso significa para as pessoas que nos assistem no curto prazo, para as suas vidas e para os seus negócios? Tem um lado da oportunidade. Então, quando a gente olha para tecnologias como inteligência artificial, não dá para perder mais o bonde. Se você não está nessa onda, você tem que de alguma forma testar, ver se faz sentido, claro. Talvez não faça sentido, mas testar pelo menos é algo interessante, colocar na mesa. E tem as questões de mais longo prazo. Então, quando a gente fala de algumas grandes transformações dessas, a gente também tem que observar, André, que nem tudo vai dar retorno em 1 mês, 2 meses, 3 meses. Talvez na área que você esteja atuando, a gente vai precisar de inovações que levem aí alguns anos. E aí tem que ter um pouquinho de paciência, sangue frio, buscar financiamento, estruturar bem projetos, porque eventualmente isso vai dar um retorno lá na frente, mas também quando vier o retorno, vai vir um retorno muito mais robusto em termos financeiros. Mas eu acho que tem muita coisa acontecendo, é difícil filtrar, né, tanta coisa, a gente está aqui em 2 dias, olha quanta coisa a gente não absorveu, mas eu acho que ficar parado esperando é a única alternativa que eu não colocaria na mesa. Agora, a estratégia de cada um, que faz sentido para cada um, porque também é importante a gente deixar claro, né, que tem muito hype, tem muita gente que eu tenho que fazer. Não sei se você tem que fazer. Você tem que fazer. Para, pensa, respira,
coloca na estratégia e usa a tecnologia não como uma solução milagrosa, mas como uma ferramenta que vai ajudar a potencializar a sua estratégia, a resolver um problema. Se você não tem problema para resolver, se você não tem uma estratégia definida, não faz sentido usar a tecnologia pela tecnologia. Isso é uma coisa também que eu acho que está cada vez mais clara no que a gente observou aqui.